Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje a gente vai discutir com você de novo a questão da greve dos caminhoneiros. Isso porque nós temos aí, além da própria greve, estrito sensu, nós temos interpretações sobre aquilo que aconteceu na greve dos caminhoneiros em termos de consequência para a economia brasileira e, ao mesmo tempo, alguns fatos explicativos do porquê que a greve dos caminhoneiros aconteceu. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Você se recorda que o governo Temer passou recentemente pelo pior momento do seu governo, desde a delação do grupo JBS Friboi, onde os irmãos Joesley e Wesley Batista fizeram denúncias gravíssimas envolvendo o pagamento de propina para a própria figura do Michel Temer, através do ex-deputado federal Rodrigo da Rocha Loures. O momento atual foi o momento onde os caminhoneiros, apoiados pelas empresas de transporte, resolveram fazer uma grande paralisação a nível nacional, provocando um grave desabastecimento na área de combustíveis e também de outros gêneros, como os alimentícios, materiais de construção, embalagem plástica e por aí vai. Literalmente, o Brasil parou por um período aí de aproximadamente 10 dias. A grande questão fundamental é nós tentarmos entender o porquê dessa greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros têm reclamado muito que nos últimos anos ocorreu o aumento dos pedágios, notadamente com valores acima da inflação. Por um outro lado, houve um aumento dos combustíveis durante a gestão do Pedro Parente como presidente da Petrobras, lembrando que o Pedro Parente não é mais presidente da Petrobras. O Pedro Parente, que é ligado ao PSDB, quando ele assume a presidência da Petrobras, ele optou lá, junto com o presidente Temer, por guiar o comportamento da economia por uma economia de mercado, portanto, baseado fundamentalmente nos seus custos e na lei da oferta e da demanda. Como a Petrobras vive hoje um dos maiores endividamentos da sua história, a forma encontrada pelo Pedro Parente para equacionar o caixa da empresa foi transferir para o preço dos combustíveis aumentos de preços seguidos que só no último ano corresponderam a aumentos superiores a 26%. Portanto, na verdade, o Pedro Parente fez uma opção. Para salvar o caixa da Petrobras, você cria o ônus para os agentes econômicos como um todo. E aí é óbvio, como a Petrobras, na prática, ela exerce o monopólio da distribuição de derivados de petróleo no Brasil e de refino, a Petrobras sabe que ela conta com uma demanda inelástica. O que é uma demanda inelástica? A palavra elasticidade em economia significa a sensibilidade de uma variável em relação a uma outra variável. Nesse caso, é a elasticidade preço da demanda. Ou seja, o quanto a demanda varia quando eu vario um aumento de preço. A Petrobras sabe que o petróleo e seus derivados, como gasolina e óleo diesel, eles são demanda inelástica. Ou seja, quando a Petrobras aumenta o preço, a demanda dos combustíveis cai, mas ela cai menos que proporcionalmente o aumento de preço, fazendo então com que a receita total da empresa cresça, já que a receita total é dada por preço multiplicado pela quantidade. Se o aumento de preço provoca queda na quantidade, mas se a queda na quantidade for inferior percentualmente ao aumento de preço, a receita total da empresa aumenta. Resultado, a Petrobras, então, foi lentamente recuperando o seu caixa, vendendo os seus ativos, e com isso se encontra lá numa condição econômico-financeira muito melhor do que aquela que ela se encontrava lá no passado. Só que aqui nós temos um grande problema colateral, que é você transferir para os agentes econômicos
dentro de um ambiente monopolístico, tudo bem? A sua margem completa de custo-lucratividade para tirar a empresa do prejuízo. O resultado foi um aumento brutal dos combustíveis, né, entre 2016 e metade desse ano de 2018. Resultado, pressionados lá por um lado, pelo aumento do preço dos combustíveis, pressionado pelo aumento do preço dos pedágios, tendo como contrapartida uma queda significativa da atividade econômica. Lembrando, a economia brasileira em 2014, né, cresceu apenas 0,5%. Em 2015, uma queda de 3,8%. Em 2016, uma queda de 3,67%. E no ano passado, um aumento da economia de apenas 1%. A previsão para 2018 é de um crescimento de 3% segundo o governo, mas segundo o FMI, o Brasil deve crescer entre 1,8% e 2,3%. Então, de um lado, os caminhoneiros e as empresas de transporte se viram pressionados por um aumento significativo de custos gerado pelo aumento dos pedágios e o aumento do preço dos combustíveis e, consequentemente, né, de outros componentes na manutenção, né, da frota, como, por exemplo, os pneus, porque quando o preço do diesel aumenta, nós, na realidade, estamos observando um reflexo do aumento do preço do petróleo, que reflete, por exemplo, na produção de borracha para os pneumáticos. O resultado é que, pressionado de um lado pelo custo do frete, pelo custo do pedágio, pelo custo do combustível e da manutenção dos veículos, e, por um outro lado, uma queda na demanda por frete, fez com que o preço do frete caísse, gerando, então, né, uma perda de lucratividade pelo setor de transporte e prejuízo, muitas vezes, para essas mesmas empresas e para o caminhoneiro de maneira individual, autônomo. Resultado, os caminhoneiros resolvem parar para fazer uma luta dupla. De um lado, a diminuição do preço dos combustíveis e, do outro lado, que o governo regulamentasse, né, um valor de frete mínimo no Brasil. Então, antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro para você, beleza? Vem para cá. Então, pessoal, nós estamos falando lá da greve dos caminhoneiros. E nós queremos trazer algumas perspectivas novas para essa nossa aula, né? A primeira, a gente tem que relacionar as causas, né? Então, nós temos uma primeira causa, que foi o aumento dos combustíveis. Houve um aumento de aproximadamente 24%, né, dos combustíveis em apenas um ano. Do outro lado, o aumento dos pedágios. Portanto, aqui, um impacto muito significativo com o aumento de custo. E, por outro lado, a queda na demanda por frete, como consequência direta da própria crise econômica. E aí, o outro elemento chave é que, com a queda na demanda por frete, você acabou tendo uma queda no preço do frete. Então, vamos ver se a gente entende, né? Qual é a causa citada pelos caminhoneiros e as empresas de transporte para a greve, né, do setor caminhoneiro? Primeira causa é o aumento dos combustíveis. O Pedro Parente, para salvar o caixa da Petrobras, vai lá e aumenta o preço dos combustíveis, baseado fundamentalmente no preço internacional do mercado de petróleo.
O petróleo é uma commodity, né, que tem um amplo domínio da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e como nós estamos vivendo uma grave crise econômica, política, institucional, né, na Venezuela, que é a 6ª maior produtora mundial. Por um outro lado, os Estados Unidos, né, que se retiraram do acordo de desnuclearização do Irã, e o Irã detém aproximadamente 9% das reservas mundiais de petróleo, somados ao fato de que o Iraque é um país que ainda não se encontra estabilizado, e o Iraque representa 11%, né, do petróleo do mundo, e considerando que a economia mundial iniciou um processo de recuperação econômica com o aumento da demanda por petróleo, a oferta passou a ser menor do que a demanda, jogando a cotação de petróleo para cima. A decisão do Pedro Parente, do governo Temer, foi pegar esse aumento do preço do barril do petróleo e transferi-lo de maneira integral para o consumidor brasileiro, de forma que, teoricamente, você poderia salvar o caixa da Petrobras, onerando, né, o consumidor final do bem. Por um outro lado, nós tivemos um problema que é exatamente a desvalorização do real. O Brasil produz óleo e esse óleo, em sua grande maioria, é um óleo pesado que demanda etapas mais alongadas e caras de refino. O que o Brasil, então, optou por fazer, né? O Brasil optou por exportar o óleo cru e importar o derivado. Só que com a desvalorização do real, importar derivado de petróleo, como gasolina e óleo diesel, se torna mais caro, porque eu tenho que dar mais reais para comprar a mesma quantidade de óleo ou de gasolina. O resultado é que a depreciação cambial, a desvalorização cambial, somada ao aumento do preço internacional do barril do petróleo, passou a ser, né, transformado em preço final de produto direto para o consumidor brasileiro. Aqui, pessoal, já há uma grande crítica que a gente possa fazer. A primeira crítica é que a Petrobras ela não leva em consideração que mais de 2/3 dos derivados de petróleo, como gasolina e óleo diesel, são produzidos, né, no cenário doméstico e, portanto, tem que se levar em consideração os custos de produção doméstica da própria Petrobras. Segundo, até 1/3 das refinarias durante a gestão do Pedro Parente ficaram ociosas, porque num determinado momento ele considerou que era mais interessante comprar derivado do que produzi-lo em território brasileiro. Portanto, é uma decisão estritamente de cunho econômico que interessa a Petrobras. Porém, não interessa ao país como um todo, porque diante de um quadro de elevação do preço internacional do barril do petróleo e desvalorização cambial, o Brasil estava comprando derivado, né, caro e passando integralmente esse custo para o tomador final. Outra questão que é importante se falar é que a Petrobras no Brasil ela exerce, na prática, o monopólio do refino e da distribuição. O resultado, pessoal, né, é que dentro de um ambiente monopolístico, a elasticidade preço da demanda é inelástica. Então, ela sabe que aumentando o preço, ela terá uma queda na demanda. Mas como a queda na demanda é menor do que o aumento do preço, a receita total da empresa sobe e isso ajudaria a salvar o caixa da Petrobras. A alegação do Pedro Parente é que ele não admitia, né, manipulação política na Petrobras, que a Petrobras deveria ser conduzida como uma empresa de mercado. Só que, de novo, nessa fala, nós temos alguns problemas. O primeiro problema é que as pessoas não se tocam que quando ele faz a fala, e o governo Temer também, que ele não quer qualquer tipo de ingerência política na Petrobras, ele está se esquecendo de que a Petrobras é uma empresa semipública, abre aspas, é uma empresa estatal.
A razão da existência da Petrobras não é simplesmente a lucratividade dos seus acionistas, embora isso seja justo. Lembre-se que o controle acionário está na mão do governo, mas você tem ações pulverizadas no mercado. Uma empresa estatal, uma empresa semipública, não pode ter um compromisso somente com o resultado para os seus acionistas. Não pode ter uma preocupação somente com o resultado do caixa da própria empresa. Obviamente que ela tem que ter preocupação com o caixa da empresa e com o resultado para os seus acionistas, mas o que nós estamos falando é que uma empresa pública, uma empresa estatal, uma empresa semipública, não pode ter um compromisso somente com o seu caixa ou com os seus acionistas, porque senão não faz sentido você ter uma empresa pública. Se você quer uma empresa que se preocupe apenas com o seu caixa e com a rentabilidade para os seus acionistas, você tem que privatizar. Talvez essa fosse a ideia do Pedro Parente, do Temer, em algum momento lá, né, da sua intelectualidade. Mas o ponto fundamental é que enquanto a empresa permanece como uma empresa estatal, o objetivo não pode ser só a lucratividade e o seu caixa, muito menos a remuneração dos seus acionistas. Essa tem que ser uma preocupação também. A segunda questão é que, de fato, a empresa exerce um monopólio e, portanto, o cliente final ele não tem escolha. Ou ele compra derivado da Petrobras ou fica sem. Dentro de um ambiente monopolístico, você tem que ter uma regulamentação. Se não tiver uma regulamentação, a tendência da firma é ofertar uma quantidade menor do que aquela que economicamente seria desejável, e por um valor maior, que é o que de fato estava acontecendo na Petrobras. Outra questão, que é uma crítica importante, é que quando as pessoas falam não quer interferência política na Petrobras, quer que a Petrobras se comporte como uma empresa de mercado, o que as pessoas não percebem é que isso é uma decisão política. É que nós vivemos um momento no Brasil tão complexo e confuso que as pessoas estão demonizando a palavra política. Mas a política é a administração da coisa pública, daquilo que é para mim, para você, para todos nós. E, portanto, quando o governo toma uma decisão de não ter interferência política na Petrobras, essa decisão é, antes de mais nada, uma decisão política, que tem consequências políticas, dentre elas o aumento dos combustíveis e a crise no setor de transporte. A outra questão, nós estamos no Brasil num momento delicado e é compreensível que todos nós estejamos profundamente insatisfeitos com a política, os partidos políticos e os políticos. Mas creia em mim, não há solução que não seja realizada por meio da política. O que não significa dizer politicagem. Significa política com P maiúsculo, que é a administração da polis, da coisa pública, da res pública. E, portanto, quando o governo autoriza o aumento dos combustíveis, né, ele não percebe que isso tem uma consequência extremamente danosa no seio da economia como um todo, pressionando o custo das empresas. O aumento dos pedágios no Brasil, os caminhoneiros reclamam, e de maneira correta, que os contratos de pedágios celebrados não levam em consideração, por exemplo, o volume de tráfego que passa por aquela via. Na imensa maioria dos contratos, os reajustes são anuais, baseados num indicador qualquer, que não leva em consideração o tráfego da pista. Eu vou citar um número para você entender. Na ponte Rio-Niterói, quando foi feita uma concessão anterior, se previa um número X de passagem diária de carros, caminhões, ônibus, caminhonetes. E aí se estabeleceu uma tarifa de pedágio, no governo Fernando Henrique Cardoso, e um reajuste anual, estabelecido em contrato, baseado no indicador. Só que qual é o problema? Do início da concessão até o final, o volume de veículos que passavam pela ponte Rio-Niterói foi multiplicado por 3.
e a empresa continuava tendo reajuste anual de tarifa como se estivesse passando apenas X e não 3X. Resultado, você ampliou exponencialmente a lucratividade em detrimento do usuário daquela via. Se você está passando 3X de veículos, o reajuste anual não precisa ser aquele reajuste que foi pactuado lá atrás, porque a empresa já está lucrando mais com a passagem do veículo. Alguém poderia alegar, professor, mas passando mais veículo, aumenta o custo de manutenção. Concordo com você. Mas o aumento do custo de manutenção não é proporcional ao aumento do tráfego na própria pista. Então, o tráfego aumentou 3 vezes, 300% de aumento de tráfego. O aumento de manutenção da pista aumentou 300%? Possivelmente, não. Então, é isso que tem que ser levado em consideração. E nesse ponto, os caminhoneiros, no meu entendimento, também estão corretos. Por um outro lado, nós vivemos a maior crise econômica da nossa história dos últimos 30 anos. E aí, a atividade econômica no Brasil desabou. Nós temos no Brasil hoje 12,5 milhões de desempregados. Com esse número de desempregados, a atividade econômica em queda, houve uma queda no PIB per capita do brasileiro, a demanda arrefeceu, e com a demanda arrefecida, tudo bem, você passou a ter uma demanda de frete que passou a ser menor do que a oferta. Se a demanda é menor do que a oferta, o preço do frete cai. Resultado, queda no frete provocado pela queda na demanda por frete pela crise econômica, somando-se ao aumento de custo. Resultado, greve dos caminhoneiros. Bom, essa greve dos caminhoneiros terá um impacto no PIB desse ano. O cálculo ainda não foi mensurado, mas provavelmente terá um impacto sobre a inflação, já que durante o período que os caminhoneiros estavam parados e nesse período posterior à parada, os preços ainda estão se ajustando, já que ainda tem muitas empresas que estão desabastecidas, ao menos parcialmente, de insumos. Por um outro lado, você teve uma parada da atividade econômica praticamente no Brasil como um todo. Então, terá um impacto potencial com queda do PIB e com aumento dos preços. Porém, a grande questão da greve dos caminhoneiros, que nos salta aos olhos, é que há algo muito errado na modalidade de transporte que o Brasil escolheu. Vem para cá. Vamos tentar entender isso aqui. Ficou claro, mais uma vez, que a modalidade de transporte no Brasil é uma modalidade profundamente equivocada para um país de dimensões continentais como o nosso. Observe, que quando nós analisamos os modais de transporte, nós temos lá o transporte ferroviário. E aqui não importa se de superfície ou metroviário, nós temos o transporte hidroviário, e aqui não importa se a navegação de cabotagem, que é aquela que acompanha a linha da costa, ou a navegação fluvial, para países de dimensões continentais como o Brasil, nós estamos falando do Canadá, dos Estados Unidos, da Índia, da China, da Rússia. Essa é a base do transporte. Tudo bem? São modalidades mais baratas, com alta capacidade de carga, pouco sujeito a acidentes, de manutenção barata, menos poluente ou não poluente, e por aí vai. A base de transporte de cargas e passageiros está aqui. Mas o Brasil
ele optou, desde a década de 1930, se aprofundando no governo JK de 1956 a 61, no modal rodoviário. Hoje, mais de 65% do transporte de cargas e passageiros se dá nesse modal. Qual é o problema do modal, né? O problema é que o modal rodoviário é um modal caro, porque utiliza um hidrocarboneto fóssil caro, que é o petróleo. Ele é poluente, porque ele queima petróleo e, portanto, lança dióxido de carbono na nossa atmosfera, que é um dos gases, né, de efeito estufa. Por um outro lado, é mais sujeito a acidentes. Todos os anos no Brasil morrem mais de 45 mil pessoas em acidentes de trânsito. É uma manutenção cara, porque o Brasil é eminentemente um país tropical e equatorial, o índice pluviométrico é intenso, a água da chuva provoca dois efeitos. A queda mecânica provoca a erosão, que nós chamamos de erosão pluvial, que vem da chuva, e a água da chuva é ligeiramente ácida. Ela provoca um intemperismo químico no asfalto, que é o processo lá de degradação, de desgaste do asfalto. Além do que, nós temos um processo que nós chamamos de intemperismo físico, por termoclastia. Termoclastia significa calor. Então, o asfalto, ele dilata, contrai, resultado, ele se fragmenta. Então, o modal rodoviário deveria ser apenas um modal complementar e não um modal base. Mas no Brasil, o modal rodoviário é o modal base, encarecendo o preço dos alimentos e demais produtos da nossa economia, provocando deslocamento extremamente longo da classe trabalhadora, tirando competitividade do Brasil, tirando, né, a possibilidade do Brasil ter lá uma economia mais dinâmica. Observe que, diante da crise dos caminhoneiros, o governo acenou, primeiro, né, com uma redução dos preços do diesel na Petrobras, sendo subsidiado pelo governo para que a Petrobras eventualmente não tivesse prejuízo. Portanto, quem vai pagar sou eu e você, porque o governo planeja tirar 11 bilhões do orçamento para subsidiar o diesel. Então, na verdade, esse dinheiro está sendo tirado da saúde, da educação, da segurança pública, da habitação, da preservação e conservação ambiental e por aí vai. Tudo bem? Então, o governo sinalizou uma redução de 46 centavos, né, no diesel e sinalizou com um preço de frete mínimo. Duas soluções que são tipicamente soluções conjunturais, que depende do conjunto de condições da economia num dado momento, mas que não muda a estrutura econômica. Observe, você tirar 11 bilhões do orçamento para subsidiar a compra de óleo diesel junto à Petrobras é uma sandice. Na verdade, o que deveria ter sido feito de maneira correta é produzir refino de petróleo nas refinarias brasileiras, ampliar o parque de refino das refinarias brasileiras, fazer uma análise completa de custo da Petrobras de produção e de refino e melhorar o sistema de distribuição para reduzir custos de maneira holística no segmento para o consumidor final. O que se precisa é reanalisar as condições de concessão de rodovia e incluir no cálculo do pedágio o volume de transporte de veículo que passa por ela, desonerando, né, esse pedágio para o consumidor final. Por um outro lado, o que se tem que avaliar é que a política de preço da Petrobras não pode se basear simplesmente no preço internacional do barril do petróleo e na desvalorização do real. O que tem que se analisar é o custo de produção de uma empresa monopolística, que tem uma responsabilidade por ser uma empresa semipública, por ser uma empresa estatal. No entanto, pessoal, a grande questão
não foi tocada, que é a medida estrutural para sanear o problema. A medida estrutural é você fazer investimento na mudança do modal de transporte. Desse modal que tem que ser apenas complementar, com fortes investimentos nesse modal e nesse modal, para que no futuro ele se transforme no modal base. Isso o governo sequer toca no assunto. Então, de novo, no Brasil, a gente segue discutindo questões conjunturais, e não é que essas questões não possam ou não devam ser discutidas, mas nós não discutimos questões estruturais. E, portanto, essa crise foi apenas adiada. Daqui a pouco nós teremos outra. Porque a questão de fundo, que é a matriz de transporte do Brasil, não foi alterada. Ela permanece seguindo no modal rodoviário, que, repito, é um modal inadequado. É um modal caro, poluente, com baixa capacidade de carga, mais sujeito a acidentes e de manutenção cara. Tanto que não é a matriz de transporte dos países de dimensões continentais como o Brasil. Certa vez um aluno me lembrou que os Estados Unidos ainda têm uma forte participação do modal rodoviário no transporte. É verdade, mas observe que nos Estados Unidos você tem a intermodalidade e, portanto, afirma, se ela entender que o custo rodoviário é muito alto, ela pode optar, por exemplo, pela ferrovia. E se você olhar o mapa ferroviário americano, ele corta o país inteiro, de norte a sul, leste a oeste, ou modal hidroviário, com a navegação de cabotagem na costa leste e oeste americana, e com a navegação fluvial de norte a sul, pelo rio Mississippi e o Missouri. Portanto, pessoal, mesmo nos Estados Unidos, você tem opção. O problema é que no Brasil não tem. Você concentra tudo aqui. Bom, diante da crise, surgiram aí 3 explicações para sua ocorrência. Então, vamos colocar aqui, porque alguns economistas divergem dessa análise que nós fizemos parcialmente aqui. Então, quais são as explicações para essa crise? A primeira explicação é uma explicação basicamente de cunho liberal, que foi formulada pela primeira vez pelo economista Samuel Pessoa. O Pessoa, ele é da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. O Samuel Pessoa, ele vai dizer que a crise no mercado de transporte se deu por uma intervenção governamental equivocada durante o governo Lula e o governo Dilma, com a criação do Programa de Manutenção de Investimento. Esse programa de manutenção do investimento foi tomado lá no governo Lula-Dilma, né? Na realidade, o nome não é esse, é Programa de Sustentação do Investimento, ou de Manutenção do Investimento, mas eu acho que ele é mais conhecido como Programa de Sustentação do Investimento. Esse programa, ele foi criado lá, né? Não confundir PSI aqui com Programa Substitutivo de Investimento, feito na economia brasileira da década de 30 até a década de 80. Isso aqui é o Programa de Sustentação do Investimento, criado lá no governo Lula e Dilma. Por que Lula e Dilma criam, né, esse programa? Porque o Brasil tinha tido um resultado negativo na economia em 2009, como consequência da crise econômica mundial. Em 2009, a economia brasileira decresceu 0,3% e o governo resolveu reagir com uma política de incentivo ao investimento, que é a formação bruta de capital, compra de máquina, equipamento, ferramenta e instalação. No que diz respeito, né, aos automóveis, como caminhões e ônibus,
o governo resolveu baixar a taxa de juros concedida pelo BNDES para a renovação da frota para mais ou menos 3,5% ao ano. Isso aqui, inclusive, é uma taxa negativa, porque a inflação era maior que isso. O resultado é que, segundo Pessoa, houve uma explosão, né, de compra, né, de transporte individual, os caminhoneiros autônomos, e uma renovação e ampliação da frota das empresas de transporte. A tese do Samuel Pessoa, então, é que esse programa acabou gerando uma oferta, né, de frete pelo crescimento da frota maior que a demanda, provocando, então, a queda no preço do frete e, portanto, a crise. Bom, então vamos repetir. A tese do Samuel Pessoa é que houve uma falha de governo. O governo cria um programa de sustentação do investimento, no governo Lula-Dilma, para renovação, para a compra de frota, né, de caminhões, caminhonetes, carretas e ônibus. Ele mostra isso de maneira gráfica. Houve um crescimento, né, da frota durante o período em que o PSI, até 2016, esteve ativo. E aí o que ele alega? Que a oferta, né, de frete provocado pelo aumento de caminhões, carretas e ônibus foi maior do que a demanda, provocando a queda do preço do frete e aí a crise. Bom, isso aqui é basicamente a explicação dele. E aí, de maneira complementar, ele coloca lá que também houve uma queda na demanda provocada pela queda da atividade econômica e um aumento dos combustíveis. Mas a causa principal para ele é a falha de governo na manutenção de um programa de investimento para a compra de caminhões, carretas e ônibus. Qual é o problema desse raciocínio, na minha interpretação, respeitosamente? É que, na verdade, o Samuel Pessoa, ele isola uma variável. Qual é a variável? É a oferta de frete provocada pelo crescimento da frota de caminhões. E, a partir daí, ele chega à conclusão que a crise do mercado, né, de transporte no Brasil se dá por um excesso de oferta de caminhões, provocado por um erro do governo Lula e Dilma na manutenção de uma renovação de frota, né, e na ampliação da frota com uma taxa de juros subsidiada. Então, para ele, quem é o culpado é o governo, que errou na sua política macroeconômica. Com todo respeito ao Samuel Pessoa e a quem pensa como ele, para mim, essa visão é, no mínimo, equivocada. Porque ele isolou uma variável, que é exatamente o crescimento da frota de caminhões, e se esqueceu, né, de explicar que houve uma queda da atividade econômica muito pronunciada no período. Ele se esqueceu, né, de colocar em pauta na sua discussão que o Brasil assinou um protocolo internacional de redução de poluentes no óleo diesel com a criação do diesel S10. E que, portanto, sob o ponto de vista da legislação brasileira, inclusive a ambiental, há necessidade de que as empresas trocassem os seus caminhões por motores que possam rodar com diesel S10, que é menos poluente do que o diesel anterior. E isso foi um dos motivos pelas quais, embora não o único, que as empresas foram lá e renovaram a frota, para poder adequá-la à legislação ambiental, que faz parte de um tratado internacional que o Brasil assinou de redução de poluentes e de redução de enxofre no diesel. Por um outro lado, ele ignora a queda na atividade econômica, provocando uma forte queda na demanda pelo frete. Ele ignora, né, no seu estudo, que a Petrobras aumentou o combustível em 24% em apenas um ano, com reajuste diário do combustível, sem levar em consideração os seus custos, o seu papel de uma empresa estatal e de uma empresa monopolística. Então, o que ele faz? Ele isola uma variável e diz que a culpa é do governo.
No meu entendimento, e com todo o respeito a quem pensa de maneira diversa, esse raciocínio aqui, né, é no mínimo equivocado, porque ele não leva em consideração todas as outras variáveis. Por um outro lado, existe um grupo de economistas, né, chamados de desenvolvimentistas, que vão argumentar exatamente o contrário, né? De que não é verificável no Brasil que há um aumento de frota exponencial e explosivo. Quando nós olhamos os dados da Conferência Nacional dos Transportes, a quantidade de caminhões, né, em circulação no Brasil, de fato aumentou, mas percentualmente, né, ele mantém uma trajetória que é praticamente igual ao longo das 2 últimas décadas. Na realidade, os desenvolvimentistas dizem que a renovação de frota se deu basicamente pela necessidade das empresas se adaptarem ao combustível diesel S10, que é menos poluente, e a legislação brasileira, que prevê indicadores menores de produção de poluentes. Por um outro lado, eles alegam que houve uma queda na demanda por frete como consequência da crise econômica. E aí, juntando a elevação do preço dos combustíveis e dos pedágios, juntando a queda na demanda pelo frete, você teve então a crise dos caminhoneiros. Por um outro lado, uma terceira vertente vai dizer que ambas as questões ocorreram. Então, aqui a ênfase dos desenvolvimentistas de que, de fato, o que houve foi uma queda na demanda por frete, somados ao aumento de custos, relacionados principalmente ao combustível e ao pedágio. Dentro desse quadro, uma terceira corrente econômica vai defender que ambas as questões ocorreram. Ou seja, não só houve um crescimento da frota provocado pela política governamental, diante de um quadro de queda da demanda provocada pela queda da atividade econômica e de aumento de custos. E isso redundou, então, na crise. Bom, pessoal, diante desse quadro, então, a gente precisa dar uma olhada lá no nosso material para a gente fazer a revisão da nossa aula de hoje. Então, vamos apagar aqui para a gente poder conseguir visualizar isso. Apagando aqui o nosso quadro, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no nosso resumo. O que nós temos então, pessoal? No fim de maio de 2018, 10 dias de paralisação de caminhoneiros causaram a maior crise de desabastecimento do Brasil em décadas. O movimento de caminhoneiros foi apoiado por empresas de transporte que reclamavam do preço do diesel, mas dificilmente teria chegado àquela proporção sem a insatisfação de motoristas e autônomos com as condições de trabalho. Eles reclamavam que os custos consumiam quase todo o dinheiro recebido pelo transporte. De um lado, os gastos com combustível, manutenção e pedágio aumentaram diante de uma queda no preço do frete. Mesmo assim, os motoristas não conseguiram o aumento no preço do frete. Pelo contrário, houve uma redução. O valor médio do frete de grãos, praticado em 2016, terceiro ano da crise econômica, era inferior ao de 2010, quando corrigido pela inflação, medida pelo IGPDI, o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna. Na comparação com 2013, ano imediatamente anterior ao início da crise, a redução foi lá de 17%. O preço médio no diesel dos postos dispara, sobretudo, a partir de 2017, 2018. Observe lá que 2013, 2014, ele tem um aumento, né? Mas não é nada de muito exponencial.
passa lá, né, de um pouco mais de 1,80 para algo próximo a 2,60, mas a partir de 2016 você tem um aumento de 2,80, depois para 3,20, depois para 3,60. Há um aumento exponencial aqui justamente durante a gestão de Pedro Parente à frente da Petrobras. Lembrando, óbvio, que essa política não é uma política da Petrobras à revelia do governo. Ela foi apoiada pelo governo Temer, já que o governo tem aí o controle acionário da própria Petrobras. Por um outro lado, a partir da constatação de que houve uma queda no preço do frete, ou pelo menos não houve um reajuste no mesmo nível dos custos, começaram as teorias sobre os motivos para o fenômeno. São duas grandes ideias. Primeiro, houve um incentivo exagerado à compra de caminhões no Brasil entre 2009 e 2013, o que teria aumentado a oferta de caminhões disponíveis para o serviço. Com muita oferta, o preço do frete caiu. Não houve, a segunda tese, não houve aumento excessivo de oferta de caminhoneiros para o frete, mas sim uma redução grande na demanda por eles. A crise econômica, que fez encolher a economia do Brasil, diminuiu a necessidade de transporte de mercadorias. Sem demanda, o preço do frete caiu. Após a tensão, então, em torno das negociações para pôr fim à greve dos caminhoneiros, o governo enfrenta uma dificuldade para lidar com a nova crise em torno do tabelamento dos fretes para a carga rodoviária. Foi uma promessa do governo Temer aos caminhoneiros para encerrar a greve. Diversos setores empresariais, sobretudo o agronegócio, porém discordam da tabela com o argumento de que aumenta em até 30% os custos com frete e ainda interfere na livre concorrência de mercado. E, portanto, no momento atual, nós estamos num impasse. O governo, né, se ele não quiser ver uma nova greve, precisa lá regulamentar a tabela do frete. O setor produtivo brasileiro é contra, mas sem algum tipo de proteção à atividade de transporte caminhoneiro, nós corremos o risco de ver nova paralisação. Observe que tudo isso são questões conjunturais. Nós não estamos discutindo as questões estruturais que poderiam, de fato, equacionar o problema. Pessoal, um abraço imenso para cada um de vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá!